queridos, eu quero falar sobre o poder da gratidão porque é algo importante a ser pensado. Porque o ato da gratidão é a arma mais poderosa e mais indispensável para o crente nascido de novo. O fato de você perceber que a ação de graça é literalmente uma força espiritual que carrega em si o poder de mudar atmosferas, carrega em si o poder de mudar ambientes, circunstâncias, manifestando o sobrenatural de Deus. Isso mostra o quanto ela tem um poder em si. A Bíblia diz que precisamos ser gratos em tudo. Ou seja, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. É claro que isso não significa que seja a vontade de Deus passarmos por todo tipo de circunstâncias ruins e problemas da vida. Mas significa que mesmo em face às dificuldades, a tudo isso, nós conseguimos ter a habilidade ou até o dever de sermos gratos a Ele. Ou seja, a vontade de Deus é que desenvolvamos um coração tão grato que, independente do que estejamos passando ou acontecendo exteriormente ou interiormente em nossas vidas, tenhamos a habilidade e a decisão de poder agradecer a Ele. É muito fácil ver pessoas insatisfeitas, ingratas, pessoas amarguradas, porque algumas coisas não estão saindo conforme o que elas planejaram, da forma como elas esperaram. Mas, se aprendermos a ser gratos em todas as circunstâncias, até mesmo nas pequenas, a gratidão em nosso coração fará com que a graça de Deus manifeste em sua vida ao seu favor, ao invés de reclamarmos. Por exemplo, Paulo ele aprendeu a ser grato mesmo quando as coisas não pareciam estar favoráveis a ele. Paulo ele diz assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura, como de fome, assim também de abundância, como de escassez. E tudo eu posso naquele que me fortalece. Daí a palavra que ele deixa em Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13. Aprender a viver contente não significa que você vai parar de buscar o que é o melhor para a sua vida. Não significa que você não vai mais avançar para alvos maiores ou experiências melhores. Apenas dar graça significa que enquanto o melhor ainda não chega, você continuará sendo grato por tudo aquilo que você tem, por aquilo que Deus faz chegar em suas mãos. Veja, é nessa posição que a gratidão gera uma força através da graça de Deus que se manifesta em nossas vidas. Paulo ele pôde confiadamente dizer isso, que ele tudo podia naquele que o fortalece. Ou seja, a graça de Deus operava força em sua vida, o capacitava para poder vencer. E eu creio que um coração grato, ele ativa o poder, a força sobrenatural de Deus, do seu reino, sobre a vida daquele que pratica gratidão para vencer qualquer problema em tempo de crise. Paulo aprendeu e desenvolveu um coração tão grato, a ponto de permanecer feliz em toda e qualquer situação, mesmo quando tudo parecia ser o contrário. Ele não dependia das coisas naturais ao seu redor para ser feliz ou para ser grato. Quando expressamos gratidão a Deus, inclusive no tempo da adversidade, estamos deixando o egoísmo de lado, estamos deixando de dar prioridade para os nossos problemas, confundindo assim o nosso inimigo. Eu digo um pouquinho mais, e estamos dando glória àquele que verdadeiramente pode nos conduzir ao triunfo.
O que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. Esta é a declaração de Salmos 50, versículo 23. Então, a gratidão ativa a provisão sobrenatural de Deus. Vemos Jesus nesse texto em que ele alimenta mais de 4.000 pessoas com apenas 7 pães e alguns peixes. Esse texto diz assim: tomou os 7 pães e os 2 peixes e, dando graças, partiu e deu aos discípulos e este ao povo. Todos comeram e se fartaram. E do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. E ainda o texto diz que, ora, que os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Está registrado em Mateus capítulo 15, versículo 36. Note que Jesus ele não reclamou daquilo que ele não tinha. Simplesmente, ou seja, naturalmente falando, ele não tinha o suficiente para alimentar mais de 4.000 pessoas reunidas naquele dia, naquele lugar. 7 pães e alguns peixes não dariam o suficiente para alimentar todo aquele povo, não é verdade? Mas ele não ficou reclamando daquilo que ele não tinha. Mas ele foi grato pelo que ele tinha, por aquilo que Deus fez chegar às suas mãos. Em Mateus capítulo 14, versículo 19, ele especifica de uma situação assim mais clara. Ele diz que Jesus pegou os pães e ergueu os olhos aos céus e os abençoou com palavras de gratidão. Isto nos diz que Jesus olhou para o alto, para onde sua provisão estava. Ele abençoou os que tinha e, mesmo sendo pouco, se tornou mais do que suficiente por causa da gratidão de um coração. A provisão sobrenatural e os milagres são gerados quando existe uma atmosfera de gratidão. Você está pronto para mudar o seu ambiente, manifestando o poder sobrenatural de Deus através da sua gratidão? Nunca é tarde para começar. Viva, desfrute de toda a provisão e manifestação de Deus que são ativados pelo poder da gratidão. Que Deus abençoe sua vida e sejamos gratos, como diz o apóstolo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus.